Olá, amigos do canal Caps Lock, sejam bem-vindos a mais um Caps Vlog. Esse já é um vlog que eu tinha alguma vontade de falar há algum tempo, mas eu não sabia exatamente como condicionar as palavras para abordar o tema em específico. Até porque eu não sou especialista em nada, né? E é importante, quando a gente faz um vlog que é sobre público, sobre as pessoas que nos assistem no YouTube, é interessante você ter um ponto de referência de que palavras utilizar ou como se expressar para passar a mensagem que você quer de fato passar. E uma das coisas que você aprende quando você está desse lado aqui da câmera com vários anos trabalhando nisso como um hobby, de criar conteúdo para a internet, tentar passar uma mensagem na internet, tentar entreter as pessoas e ao mesmo tempo me entreter com essa produção de vídeos e tudo isso que eu faço, você se expõe a vários novos lados da humanidade que você não sabia que existiam. Um dos mais curiosos que eu aprendi nos últimos anos, e talvez não passe nos vídeos que eu faço, é só a quantidade, o fluxo de estupidez que vem em minha direção numa faixa diária. Muito mais as pessoas se preocupam com o tom da sua voz do que com aquilo que você está de fato tentando dizer. E isso me lembra muito a questão de humor, e quando eu comecei a absorver a internet como conteúdo. E isso me lembra um dos canais que são influência para o que eu faço hoje e são influência no jeito que eu faço as coisas hoje, que é o Angry Video Game Nerd, um dos primeiros grandes canais a fazer review humorístico com skits de comédia no YouTube, o tal conhecido pai de todos, por assim dizer, que é um dos caras que de fato jogou a bola para cima e iniciou todo esse processo de tudo que vocês assistem hoje. É o James Rolfe. Influenciou várias outras pessoas, como o próprio Wilson da Colônia Contra-Ataca e muitos outros. E eu me lembro de quando eu assisti os episódios do Angry Video Game Nerd pela primeira vez, eu odiei. Eu absolutamente detestei. Eu achei idiota, eu achei exagerado, eu achei forçado. E aí, consumindo a internet em outras coisas, em fóruns, em conversas, em outros vídeos e outros tipos de materiais, eu sempre via ele sendo citado como referência. E eu não conseguia entender por quê. Por que essas pessoas estão falando desse cara, se esse cara só faz esse tipo de humor forçado, chato, idiota, e fala palavrão o tempo todo, e reclama o tempo todo, e tá sempre com raiva forçada o tempo todo? Por que ele é referência? Com o passar dos anos, à medida que eu vou crescendo, envelhecendo, amadurecendo, como pessoa, até como ser humano, eu comecei a entender. Eu comecei a me expor a outros tipos de conteúdo, a outros tipos de criadores, a outros tipos de formas de humor, de ideias, de comunicação, e inclusive experiências da minha própria vida. E aí eu comecei a perceber o que as pessoas viam naquele conteúdo. Que era aquele negócio de você falar, mas o cara é humor forçado. Não, você não tá entendendo. Ele faz isso por causa disso aqui. E essa piada é por causa disso. Você não entende que quando ele fala um palavrão, é um palavrão. Mas quando ele fala 300 palavrões no espaço de 1 minuto, vira tão diluído que não tem mais o efeito e gera o efeito contrário. Aí você começa a pensar naquilo. Tá, é isso que ele tá tentando fazer. Essa é a mensagem. Então é tipo, você viu uma pessoa tentando te passar um troço de uma forma sutil. Tentar te passar algo de uma forma mais indireta. Era uma forma de contracultura também. Era uma forma de cultura não normalizada. Não era institucionalizada através de televisão, rádio, teatro. Não havia um grupo de pessoas regendo como aquele conteúdo deveria ser produzido a partir do contexto do que era adequado para o público ou para os anunciantes. Era a expressão livre de humor e criatividade de um indivíduo. E era apenas alimentada pelo círculo ao redor daquele indivíduo, os amigos que o ajudavam, a família que o assistia. E dali aquilo ali começou a progredir. E com essa perspectiva em mente, eu comecei a enxergar conteúdo na internet de uma outra forma. E comecei a absorver conteúdo da internet de uma outra forma. E aí eu comecei a ver vários outros canais e outros comediantes que faziam exatamente a mesma coisa.
Foi mais ou menos nessa mesma época que, aos poucos, eu já estava com um inglês decente, então eu consumia mais conteúdo internacional. Eu já falei isso em vlogs no passado, que um dos motivos pelo qual eu tive vontade de produzir o canal Caps Lock era justamente porque quando eu queria ver conteúdo na internet brasileira sobre games, a vasta maioria era uma merda. Uma absoluta bosta. E hoje em dia, muito ainda é bosta. Completa merda. Mas o conteúdo que eu queria assistir, eu não encontrava no Brasil. Mas eu encontrava lá fora com facilidade. Então eu apenas consumia ele lá fora. É o grande paradoxo de produção de conteúdo no Brasil. Nós podemos consumir conteúdo estrangeiro. O pessoal que fala inglês vai lá fora e consome conteúdo estrangeiro. Mas o pessoal lá de fora não vai vir consumir conteúdo no Brasil. E lá fora a comunidade acaba sendo muito maior também por causa disso. O que deixa mais difícil para você produzir conteúdo original aqui no Brasil. O que leva muitos criadores a buscarem formas de patrocínio corporativo. Uma empresa, uma marca, um nome, uma agência que os financie para que eles possam produzir conteúdo, sendo que para serem financiados, eles têm que atender a certas normas e padrões que são esperados deles. Logo, o conteúdo sai daquela liberdade autoral e ele volta àquela natureza manipulada e fabricada, que às vezes é falsa, às vezes não é, que é um conteúdo que a gente chama de enlatado. É pré-fabricado para atender um determinado nicho de consumidor e também é feito para atender um determinado nicho de financeiro, de pessoas que financiam aquele produto. E aí a gente acaba tendo uma comunidade muito mais voltada a isso. Isso ficou muito na minha cabeça. A forma como eu informo o humor do canal Caps Lock, o que eu chamo das minhas piadas idiotas, por assim dizer, que é o conteúdo que me faz rir, que é o conteúdo que me faz me divertir, que é o conteúdo que me satisfaz. Que existe uma certa graça que é pessoal minha, de ver que tem gente que acompanha o canal há muito mais tempo e que entende as piadas do canal, que entende por que eu faço certas coisas, ou por que eu falo de um certo jeito, ou por que eu fiz aquela piada, ou por que eu fiz aquela referência, ou o que eu quis dizer com aquilo. De certa forma é engraçado pra mim ter aquela noção de que quanto mais a pessoa acompanha o canal e entra em sintonia com o canal, mais ela entende. Então a gente consegue falar mais dizendo menos. E eu entendo perfeitamente que muita gente vem de fora e olha o canal e sente um choque muito grande pelos termos que eu uso, pelas palavras que eu uso. E quem me conhece pessoalmente sabe que no dia a dia eu não sou esse volume em alto e bom tom como é aqui no canal Caps Lock, porque a ideia do canal é essa. É passar uma imagem forte, é passar uma imagem confiante e impactante. Até porque a mensagem do canal é justamente aquela ideia de que você pode gostar das coisas que você gosta, você pode discordar do que é senso comum, você pode criticar, você pode abrir a boca e falar quem você é e das coisas que você gosta, do seu jeito de ser, sem ter medo, sem precisar temer os outros ou sentir vergonha de quem você é. Eu falo muito de culto de personalidade, como é que eu não gosto desse conceito. Eu não gosto quando as pessoas colocam coisas nos comentários do tipo Araújo é um deus. Eu detesto isso. Da mesma forma quando botam qualquer outro canal nesse mesmo patamar, porque você não deveria endeusar marcas, você não deveria endeusar pessoas, você não deveria endeusar nenhum tipo de produção. Você pode perceber uma mensagem, você pode receber uma mensagem, uma ideia, mas botar pessoas acima de você, marcas acima de você, empresas acima de você, não é uma mentalidade saudável de se ter. Aí eu não gosto muito disso, eu prefiro estar mais naquela comunidade ao redor, sabe, em que as pessoas têm o livre compartilhamento de ideias e que apesar da gente poder se pronunciar de uma forma de discordar um do outro, eu já disse isso várias vezes, não tem absolutamente problema nenhum de quem discorda de mim. Para quem não sabe, o canal Caps Lock tem um filtro de palavras instalado, que foi uma sugestão de um amigo meu, para atender melhor as regras do YouTube e simplificar a minha vida, porque o YouTube não simplifica a vida de ninguém. Nós temos um filtro de palavras instalado no canal. São 500 e poucas palavras-chave que, quando usada nos comentários do canal, esses comentários não aparecem. Eles são automaticamente separados para uma caixa de spam. E eu tenho que ir lá pessoalmente e manualmente revisar cada um desses comentários. E isso é feito porque se nos comentários do YouTube as pessoas estiverem, por exemplo, fazendo alguma coisa que viole as regras do YouTube,
O meu canal pode ser penalizado por isso. Eu posso ser penalizado por isso. Faz parte dos termos de serviço atuais e a forma como o conteúdo do YouTube é policiado no momento. Então eu tenho que ter esse cuidado também. Eu sou obrigado a tomar esse cuidado para poder gerar uma comunidade dentro do meu canal. Então isso foi uma coisa que me sugeriram fazer, que ajuda canais que estão crescendo. Até porque eu tenho um conteúdo crítico e passo mensagens fortes e opiniões fortes, eu atraio muito desse comentário. Como eu disse no início, eu tenho um fluxo contínuo de estupidez mirado em mim 24 horas por dia. E quando um vídeo novo vai para o canal, não é absurdo de um dia para o outro eu ter... Num dia fraco eu vou ter 80, 120 comentários que eu preciso manualmente revisar e aprovar ou negar. E basta você olhar qualquer vídeo atual de 2017 para frente, você vai encontrar dezenas, centenas de comentários, milhares de comentários, para ser bem sincero, de pessoas que simplesmente não concordam comigo. Gente que me xinga, gente que me chama de babaca, de idiota. Eu autorizei todos esses comentários manualmente, eu não tenho problema com isso. É diferente, claro, quando você vê alguém tá tentando apenas chamar a atenção. Vim aqui só pra ver a treta, hahaha, pau no seu cu, bloqueado, nunca mais vai comentar no canal. Foda-se. Simples assim. Não quero, acabou, quem manda sou eu. E, claro, outros tipos de conteúdos similares, ou pessoas botando spam de vídeos e links nos comentários, ou pessoas provocando outras pessoas, nada a ver com vídeo às vezes. Várias vezes já vi pessoas tendo discussões de semanas em comentários do meu canal. E às vezes as pessoas postam tanta resposta um pro outro em comentários que o YouTube entende que essas respostas são spam e bota todo mundo na caixa de spam. Aí eu tenho que ir lá ver como é que tá a conversa e liberar esse pessoal. Às vezes, coisas como eu já recebi, por exemplo, ameaça de morte. Foda-se, eu vou bloquear, você vai ficar gritando eternamente pro buraco profundo do vazio, sem ninguém jamais te escutar, e meu dia que segue me afetou literalmente zero. Parabéns, você gastou 10 segundos do meu dia, esse é o máximo da sua significância, bom pra você. Mas minha vida que segue. Porque não existe esse problema de discordar ou ter uma opinião diferente. Mas você também, justamente porque esses comentários são bloqueados, às vezes eu tenho comentários perfeitamente ok, e até elogios que caem na caixa de spam de vez em quando, porque a pessoa utilizou uma palavra-chave, ou então o YouTube entendeu que o comentário era spam por algum motivo e colocou lá. E aí você tem que observar as pessoas comentando. E aí você começa a ter uma percepção do que está ao seu redor. E uma das principais dicas que você recebe de canais maiores a respeito de como gerenciar a sua saúde mental quando você tem um canal no YouTube, a principal dica que eu recebo é ignorar completamente os comentários. E isso é uma coisa que já faz mais ou menos um ano por aí, que eu tento fazer cada vez mais. Não que eu não me importe com os comentários, mas porque de fato você tem muita gente pequena, mesquinha, sem vida, que nunca criou nada na vida, que é incapaz de criar alguma coisa na vida, que não tem capacidade de produzir nada positivo na sua vida e que apenas quer disseminar a negatividade. E essas pessoas, por que pareça, é só ignorar. Não é fácil ignorar quando você recebe um fluxo de 30, 40, 50 mensagens dessas todo santo dia. Come sim um pouco do seu bem-estar, come sim um pouco da sua mente, afeta você como ser humano. Você tem que ter uma alma para estar vivo, e eu tenho uma, e é claro que isso mexe com a gente, mas você aos poucos vai aprendendo a disseminar padrões. E uma coisa que eu percebi muito nos comentários que eu pego é incrível. Você começa a perceber a origem dos comentários pelo comentário. É uma coisa que, assim, quando alguém pega um vídeo meu de Cavaleiro Zodíaco e divulga num grupo de fãs do Facebook apenas para provocar as pessoas. Eu não pedi, eu não quis isso, mas o cara, eu vou trollar o grupo de Facebook postando esse vídeo do Araújo lá. E aí você vê 7 comentários no espaço de 1 hora utilizando as mesmas frases, ou então escrevendo as mesmas ideias com palavras um pouco diferentes, ou o que dá a maior entrega que tem. São pessoas falando a mesma coisa, não com as mesmas palavras, mas repetindo as mesmas ideias em comentários diferentes. Aí você vê, esse grupo aqui veio do mesmo lugar. Essas pessoas nem assistiram o vídeo. Alguém falou para elas que elas deveriam pensar dessa forma, e elas estão replicando o que elas ouviram, são uns papagaios de comentário, e estão postando aqui. E é só isso.
Então aquela ofensa, aquele ataque, perde completamente a força naquele momento. É uma coisa incrível. E aí você começa a ver os especialistas de plantão que escutaram alguém falar alguma coisa, e aí a pessoa finge que não ouviu aquilo de outra pessoa. Finge que a ideia é dela mesma. E a pessoa fala, não, eu apenas acho, sabe? Assim, na minha opinião, aí repete exatamente o que outra pessoa já falou. E aí você começa a ver o quão patéticos são vários comentários. E várias pessoas. E isso é uma perspectiva que você só tem do lado de cá. E aí, aos pouquinhos, eu tento fazer as pessoas que acompanham o canal há mais tempo, as pessoas que me veem em live, as pessoas que me encontram em eventos, tem um pouco mais de proximidade de conhecer o Araújo de verdade. E aí eu pego muito desse fluxo de como eu era quando eu comecei a absorver conteúdo e a internet ao meu redor, e como é que eu sou hoje. E ver justamente essa ideia de apontar pro jogo e falar, não, esse jogo é bosta. Aí eu, não, como assim você falou que o jogo é bosta? E o pessoal que já tá acompanhando o canal há mais tempo ri e brinca, fala, tá, esse é o Araújo mesmo. E toca a vida, sabe? E aí no dia seguinte tá lá jogando o jogo bosta. Mas o cara falou que o jogo era bosta e você tá jogando? É, porque eu gosto. Mas o cara falou que é bosta. É, mas eu gosto. E, sabe, vida que segue. Isso me lembra muito essa forma de conteúdo crítico. Eu sinto muita falta dela. Porque você vê que o pessoal fica cada vez mais capado, mais castrado na produção de conteúdo brasileiro, porque você não pode criticar nada. Você não pode... As pessoas se preocupam muito mais com o tom da sua voz do que o que você está tentando dizer. Porque dá trabalho prestar atenção. Sabe? Você vê pessoas completamente ignorando o argumento feito. Eu já comentei alguns comentários algumas vezes. Parabéns, você mirou na árvore e errou a floresta. Porque isso é muito comum. Ou como eu faço agora, parabéns, o verão é quente. Porque tem um vlog com esse nome que explica lá o que eu tô dizendo. E aí você começa a ter aquela perspectiva diferente do que é humor. E o que é um humor quando ele tá livre de limitações comerciais e de limitações privadas, sabe? Eu não tenho nenhuma empresa que tem que aprovar os meus vídeos e as minhas piadas antes de eu botar no ar. Eu só devo contas hoje ao pessoal que apoia o padrinho do canal Caps Lock e, de certa forma, ao pessoal que assina a Twitch, porque agora o canal virou afiliado da Twitch, então agora a gente pode receber subs na Twitch. E em uma live eu recebi 6 subs de uma vez só, eu fiquei besta, porque foi o primeiro dia de live como afiliado e já vieram 6 subs de uma vez só, eu fiquei surpreso. Pode parecer pouco para canais enormes, mas para um canal pequeno como esse é uma surpresa muito positiva, muito bacana. E aí você começa a querer, não, essas pessoas estão investidas no que eu faço, essas pessoas entendem a piada, elas estão rindo junto com o canal, e eles sabem que eles não precisam concordar comigo em tudo e que não precisa ter medo de discordar o que eu falo, porque a ideia não é concordar nem discordar, eu não estou aqui para mobilizar as pessoas que assistem o canal Caps Lock. Eu tô aqui para permitir que você seja você mesmo. Eu tô aqui para passar a mensagem que eu queria que alguém tivesse passado para mim na minha juventude, em que você pode ser você mesmo. Você pode gostar da coisa que você gosta, você pode ser o ser humano que você é. A única coisa que eu quero incentivar vocês a fazer é que amanhã você tente ser uma pessoa melhor do que a pessoa que você é hoje. Nem que seja 1%. Basta você tentar ser uma pessoa melhor do que quem você é hoje. Amanhã e o mundo já é um lugar melhor. Essa é a minha única mensagem. E que você não precisa ter vergonha de ser quem você é. E gostar do que você gosta. E não gostar do que você não gosta. E aprender a respeitar os dois lados da brincadeira. E saber brincar. E que você não precisa ter vergonha do seu vocabulário. Você não precisa ter vergonha de conhecer palavras. Você não precisa ter vergonha de conhecer uma segunda língua. Você não precisa ter vergonha de ter conhecimento e querer mostrar esse conhecimento. Que também é um outro vlog que eu fiz no passado sobre exatamente esse assunto. E à medida que eu vou avançando na vida, e vou vendo o público avançando na vida também, você recebe uma quantidade enorme de crianças nos comentários. E eu já disse também aqui que, poxa, eu já fiquei muito comovido, sinceramente comovido, com alguns comentários que eu recebo de pessoas dizendo, poxa, você melhorou o meu dia. Ou então você mudou a minha cabeça e hoje eu sinto que eu sou uma pessoa melhor. Esse tipo de comentário faz valer todo o esforço. Faz valer todo o hate que a gente recebe, sabe? Lava a alma.
quando você percebe que as piadas idiotas que você faz, transformar metade do meu quarto num estúdio, perder madrugadas adentro editando vídeo e negociando com editores e fazendo contabilidade para o canal e consultando junto a um contador para saber o que eu tenho que fazer para não estar violando nenhuma lei fiscal, para poder, relativo ao dinheiro que eu recebo do canal, todo esse trabalho acaba valendo a pena quando de 70, quase 75 mil, você começa a ver os comentários falando: pô, graças a você eu fiz isso, graças a você eu voltei a estudar, que eu já recebi esse comentário, eu fiquei besta com isso. Graças a você, você me ajudou a me livrar de depressão, que é uma das coisas que mais me deixou feliz na minha vida, saber que esse tipo de comentário acontece, sabe? As pessoas que estão junto com a piada e que aprendem a rir junto com o canal. E rir das minhas piadas idiotas, e rir do meu humor idiota, e saber brincar com as coisas que a gente brinca. Que o personagem Araújo e a pessoa Araújo compartilham muito do mesmo elemento, mas em tons de voz diferentes. E eu gosto de brincar com isso, eu gosto de explorar isso. O personagem Araújo, esse cara incrivelmente apaixonado e energético, que ao mesmo tempo é um completo imbecil. Porque todos nós somos idiotas em diversos níveis. E eu falo muito isso pro pessoal mais novo no canal. Quando eu digo que vocês jovens são idiotas, isso não é uma ofensa. É literalmente uma declaração de fato, porque você é, porque você tem que ser, porque você é jovem. Você literalmente tem menos tempo de vida nessa terra, você não aprendeu muito ainda. Você vai aprender muito na sua vida ainda. E daí você tem gente aí de 20 anos ganhando $20 mil por mês e se achando o cara mais inteligente do universo. Não, você é um completo imbecil. Você não sabe o que é vida ainda. Você não viveu. Você acha que você viveu, mas você não viveu. Você vai chegar lá ainda. Se permita ser idiota, mas tenha consciência de que você é um idiota. Porque quando você tem essa consciência, essa perspectiva, essa percepção, esse é o caminho mais curto para você deixar de ser idiota e passar a ser um pouco menos idiota. E aí você tem as pessoas que comentam: ele utilizou a palavra idiota muito nesse vídeo, eu não gosto desse cara. É de você que eu tô falando. É literalmente esse tipo de pessoa, porque eu não escutei o que ele disse, apenas as palavras que ele disse são muito duras. E, você é um imbecil. Sabe, você não tá se permitindo absorver uma mensagem. Você não tá se permitindo escutar e pensar e raciocinar. Sabe? Não é à toa que eu não me incomodo de fazer vídeos de 20, 25, 30 minutos, quando eu sei perfeitamente que a maioria das pessoas no YouTube morrem no minuto 7 ao minuto 15. Esse é o espaço de tempo onde qualquer conteúdo no YouTube existe. E tipo, foda-se, quem assistiu mais do vídeo recebeu mais informação. Pra mim tá ótimo. Como é que tá pra vocês? Eu não sei. Eu queria fazer esse vlog pra vocês, é meio que uma junção de pensamentos, mas o Caps Vlog é isso também. E eu queria poder transmitir essa mensagem pra vocês e apenas compartilhar essa visão com vocês também. Que se você consome conteúdo hoje, que às vezes te desafia, que às vezes te questiona, que às vezes critica o que você considera incriticável, permita-se absorver aquilo. Tente entender a mensagem. E se você tentar observar a mensagem e você detectar que não tem mensagem nenhuma, apenas siga em frente, procure outro conteúdo. Se divirta. Procure se divertir e, se possível, procure ser positivo. Procure ter uma mensagem positiva. Mesmo que o seu tom de voz não seja o mais polido e seja um pouco crasso, isso não é necessariamente um problema. Exponha-se, se expresse, seja livre, seja quem você é. Seja o seu melhor eu hoje. E eu era uma pessoa, ainda sou uma pessoa extremamente tímida, que não tinha amor próprio quando era mais novo. Eu sempre fui o meu maior crítico. Eu tenho um problema de ansiedade, eu tinha enormes problemas de autoimagem, eu tinha vergonha da minha própria voz, eu sempre fui absolutamente tímido, tenho um comportamento um pouco mais antissocial apenas porque eu tenho muito receio de interagir com grandes massas de pessoas, e esses problemas eu consegui me libertar deles sendo eu. Quando em certo momento da vida eu cansei de tomar porrada na cara e falei: não, eu quero ser quem eu sou, eu quero me expressar livremente, eu quero ser responsável pelas minhas próprias palavras e pelos meus próprios atos
E isso não significa que eu serei irresponsável. Isso significa que eu vou tomar atenção no que eu falo e vou me expressar sempre da forma mais alta e clara possível. E quando eu tropeçar, porque eu vou tropeçar, porque eu sou um ser humano e não sou perfeito, eu quero lidar com as responsabilidades disso. E quero lidar com as consequências disso, e quero resolver o problema, e quero melhorar a minha condição e tocar pra frente. Corrigir os problemas onde eu puder corrigir, assumir as minhas falhas onde eu puder assumir, aprender, absorver, evoluir, prosseguir. Eu acho que isso é uma forma saudável de passar por essa experiência humana de viver a vida. E eu espero que se algum dia você se sentir um pouco para baixo ou se sentir limitado pela vida que você vive, tire os seus limitadores. Não se torne irresponsável, não se torne uma pessoa negativa ou tóxica ou que vai simplesmente ligar o foda-se pro mundo. Torne-se a sua melhor versão de quem você é. Não tenha vergonha de ser sincero, não tenha vergonha de ser honesto, não tenha vergonha de ser verdadeiro, mas entenda que você precisa acumular conhecimento para ter sabedoria, para replicar inteligência. Essa é a ordem. E se você seguir esses preceitos e você se instruir e não tiver vergonha de levantar a voz quando vê algo errado, não tiver vergonha de expressar a sua opinião quando ela for cabível, e não tiver medo de ser quem você é, seja o que isso quer dizer, você vai ter uma vida melhor. E isso vai fazer com que você seja uma pessoa melhor. E pode ser que você faça a vida de outra pessoa melhor. E aí quando você melhora a sua vida e a sua vida melhora a do próximo, de repente o mundo fica um pouquinho melhor. E isso não é uma coisa ruim. Então, muito obrigado a todos vocês que apoiam, que entendem, que toleram o canal Caps Lock. Eu espero continuar fazendo conteúdo para entreter vocês. Se vocês puderem dar um like nesse vídeo, eu verdadeiramente agradeço, porque isso faz muita diferença para canais pequenos. Um like num vídeo como esse ajuda a gente sim no YouTube, hoje em dia isso é muito importante. Faz diferença, ajuda esse canal a chegar a mais pessoas, ajuda o YouTube a dar mais visibilidade para o canal, o que me permite continuar produzindo mais conteúdo. Caso você queira conhecer mais do canal e achar que a nossa mensagem é interessante, nós temos o Padrim, nós temos lives na Twitch e nós temos vídeos sobre videogames também. E até o nosso próximo encontro, eu espero que esse vídeo tenha sido útil e interessante a você. O meu nome é Araújo, esse é o canal Caps Lock, e eu gostaria muito de ter todos vocês aqui de novo no próximo vídeo. Obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal Caps Lock. Vídeos como esse são possíveis apenas graças à generosidade dos amigos do canal do Padrim. Se você gosta do nosso trabalho, considere visitar padrim.com.br/capslock e nos ajude a continuar crescendo.